Olá, meus amigos, vamos à conversa desta quarta-feira à noite. Hoje é dia 15 de abril. Se você ainda não estiver inscrito, junte-se a nós. E não esqueça de dar o seu like ou seu dislike. Bem, hoje foi um dia muito importante para mim. Eu voltei ao Foro da Liberdade. Fórum da Liberdade já são 33 anos, é a primeira vez que não se realiza com a presença física das pessoas. É considerado o maior evento de discussão de ideias da América Latina. É conhecido assim. Eu já participei durante uns 4 anos, e no ano passado, nessa época, foi muito significativo para mim, porque eu recém tinha deixado uma carreira de 37 anos em televisões de canal aberto, e eles me deram o prêmio Liberdade de Imprensa, do maior significado. Ainda lá na plateia, sentado de um lado, o Winston Ling, e do outro lado, o Marcel Van Hatten. Ainda estava ainda com essa excelente companhia. Mas hoje, do meio-dia a 1, eu participei de um painel sobre saúde e economia. Não é saúde versus economia, saúde e economia, com o médico do Albert Einstein, inclusive dirigente do Albert Einstein, e um fotógrafo, advogado, o Fernando Conrado. Né? E eu tive a oportunidade de falar sobre a injustiça social que tem acontecido nesse período de quarentena. Né? Porque quem está bem, os abonados ficam em casa, tem dinheiro no banco, é só pegar o celular, fazer a transferência bancária, fazer o pagamento, alguém vem trazer na porta, né? Enquanto, por outro lado, há pessoas que precisam trabalhar porque senão ficam sem comida para seus filhos. Né? Até no agro existe isso. Né? Os maiores estão vendendo o dobro de carne para a China, continuam vendendo, exportando grandes quantidades de soja, de milho, né? E os pequenos vendedores de flores, os produtores de frutos estão jogando fora frutos porque as feiras estão fechadas, as ceasas só trabalham no atacado, a merenda escolar está parada. Né? Então, separou os brasileiros. Tá mostrando que alguns são mais bem tratados e outros continuam fazendo sacrifício. Eu acho que para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Mas eu gostei muito do médico do Einstein, participante, o Dr. Cláudio Lotenberg. Né? Ele falou que, disse que o óbvio, né? Mas, enfim, a gente tem que repetir, que essa é uma questão técnica, para soluções técnicas, e não soluções com interesses políticos, ou interesses ideológicos, ou ódio, ou vingança, ou tentativa de se aproveitar para as próximas eleições, seja lá o que for. Né? É uma questão técnica. A primeira coisa que serve para ajudar é não falar mal dos outros. Né? Contou, né, que pela toda a experiência hospitalar, que os jovens que são atingidos pelo Covid-19 são, em geral, jovens obesos, né, que já têm, então, essa comorbidade. E que é preciso pensar sobre saúde, né, nessa oportunidade, sobre diabéticos que não tomam remédio, que não fazem nenhum tipo de dieta, as pessoas que não olham o que estão comendo, as pessoas que não têm higiene, né, que é a oportunidade de exigir uma nova saúde. Né? Os americanos mesmo estão pagando por isso, eles comem como uns loucos. Né? O café da manhã do americano, se você olhar no hotel o americano comendo, a gente nem come, né? Só de ver aquela quantidade de gordura, uma coisa incrível. Né? Prato cheio de bacon, de ovos fritos, etc. Né? Então, é a hora de pensar nisso. Agora, quando estava terminando a hora de conversa, uma hora inteira de conversa, a mediadora perguntou para o Dr. Cláudio Lotenberg, né, se é verdade que o nome dele tinha sido cogitado para o Ministério da Saúde. Ele respondeu que não foi convidado, mas que se for convidado, aceita, porque vai considerar uma missão, né, que as pessoas têm que dar um pouco de si para realizar. Isso surpreendeu, né? Talvez a gente tenha
Não sei, a gente tenha mostrado aí um aspecto dessa discussão aí, o dia inteiro, né, sobre o ministro Mandetta. Bom, eu recebi... eu perguntei também, né, lá no fórum, né, dando o exemplo da senhora de Araraquara e de outros eventos em que a força policial interfere na liberdade prevista na cláusula pétrea da Constituição, que é o artigo 5º, né? Inclusive, a gente sofreu uma censura hoje, contrariando a liberdade de pensamento, liberdade de locomoção, liberdade, direito de imagem, tudo isso. Aí a pergunta é o seguinte: o que farão as assembleias legislativas, ou as câmaras de vereadores, ou o Ministério Público, em relação aos chefes de poderes executivos, municipais e estaduais, que estejam rasgando o artigo 5º, que é uma cláusula pétrea da Constituição, sem que esteja em vigor um estado de sítio? É a pergunta que se faz, porque é uma evidente transgressão da Constituição, né? Bom, eu recebi um e-mail com o Correio da Manhã do dia 27 de outubro de 1918, um domingo. Correio da Manhã do Rio de Janeiro, eu estou escrevendo, Correio da Manhã ressuscitou, né, depois da dona Niomar Muniz Sodré Bittencourt, né, um jornal assim com tantas glórias, foi ressuscitado, está lá no Rio de Janeiro. Eu escrevo semanalmente no Correio da Manhã, mas recebi o exemplar do domingo, dia 27 de outubro de 2018, em pleno surto de gripe espanhola. O Rio de Janeiro estava com 519 mortos. E aí tem uma entrevista, sabe com quem? Com o doutor Carlos Chagas, que hoje é um nome brasileiro, é um símbolo da ciência brasileira, um orgulho brasileiro, um dos heróis brasileiros. E aí perguntam sobre o doutor Carlos Chagas, o que ele recomenda. E ele responde: recomendo o quinino. É o avô da cloroquina. É um anti-infeccioso geral e aconselho seu emprego. Uso em meus pacientes e em minha própria família. Não é específico para essa gripe, porque específico não existe, mas é medicamento muito recomendável. Vejam só, na história do Brasil, 1918. Bom, e por falar nisso, né, a Sociedade Brasileira de Cancerologia mandou hoje um ofício para o ministro da Saúde, e o ofício diz o seguinte: vem manifestar respeitosamente posição favorável ao uso promissor do protocolo de utilização imediata de cloroquina, hidroxicloroquina, 400 mg por dia, miligramas, durante 5 dias, associado a azitromicina, 500 mg dia, durante 5 dias, com capacidade comprovada de inibir a atividade do novo coronavírus. E lá embaixo está recomendando o uso, mais adiante, recomendando o uso no tratamento de pacientes de câncer, né, um posicionamento favorável ao uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina. É um depoimento importante da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Eu queria registrar aqui, eu também recebi as imagens, mas imagens confirmadas por gente que mora lá. Casimiro de Abreu, município de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. A imagem mostra um hospital que está abandonado há 4, 5 anos. Está lá o prédio imenso do hospital. E ao lado do prédio do hospital está sendo construído um outro hospital de emergência de campanha. É o que eu falei aqui sobre os gastos. É preciso ficar de olho nos gastos, né? A gente se pergunta por quê, né? Bom, aí a gente fala de gastos. O Senado aprovou, vai voltar para a Câmara porque mudaram o texto, mas a Câmara já havia aprovado, e agora o Senado aprovou aquele orçamento de guerra, né, em que a União tem que compensar os estados pela perda da arrecadação, né? Estados e municípios, né? Município é o ISS principalmente. Aí o Estado, principalmente o ICMS, mas aí eu pergunto, e quem compensa a União?
Será que alguma entidade externa vai compensar a União? De onde vem recurso? Você sabe de onde vem recurso. Só tem uma origem, é o nosso imposto. Né? Eu acho que a China não vai parar e dizer assim, puxa, nós fomos responsáveis, saiu daqui, então nós vamos indenizar os países mais debilitados economicamente. Eu acho que não vai acontecer isso. Né? Então, é bom a gente pensar sobre essa questão aí da compensação, né? De onde é que vai sair, de onde é que vão sair as indenizações, não só para estados e municípios que estão garantindo sua folha de pagamento tranquila, né? Em todos os poderes, em todos os níveis da Federação Brasileira. Agora, a sociedade privada, particular, de contribuintes que sustentam o Estado brasileiro, essa que está carregando. Está carregando tudo. Os outros têm tudo garantido. Né? Então, de novo, temos um apartheid, uma separação. Eu lamento terminar a conversa de hoje, né, lembrando que existe isso. Ufa! De Brasília, Alexandre Garcia.